Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito assunto, com muita notícia importante pra gente abordar. Obviamente, a gente vai falar sobre o empate ontem no Clássico contra o Botafogo em São Januário, né? O Vasco segue fora da zona de rebaixamento. A gente vai dar uma pincelada ali em relação à tabela do Campeonato Brasileiro e aos 3 jogos que a gente tem que acompanhar hoje com o secador ligado aí pra gente não ser ultrapassado aí e acabar entrando no Z4. Vamos falar também já sobre o próximo jogo, quarta-feira, contra o Fortaleza, novamente, partida que acontecerá em casa, em São Januário, jogo aí muito importante. O Vasco tem que vencer, não pode negociar nem empate, nem derrota aí jogando dentro de casa. E vamos falar sobre outros assuntos aí, como por exemplo, as contratações dos 3 executivos aí que chegam para comandar a Vasco SAF. O novo CEO, o novo CFO e o novo executivo de futebol. E também, obviamente, vamos falar sobre a situação da definição de treinador. Será que o Paiva continua no comando? E também falar sobre a situação de Felipe Coutinho aí, que pelo que tudo indica, será anunciado já no começo dessa próxima semana, juntamente, né, com um pacotão de contratações que chegarão junto aí nessa janela de transferências. Então, primeira coisa, quero convidar você que está aí do outro lado da telinha, que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal. Lá embaixo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte da nossa família que está chegando aí perto da marca dos 500 mil, meio milhão de vascaínos aqui. Então vem fazer parte aqui, é o maior canal com total credibilidade, sempre deixando você bem informado com tudo que acontece no dia a dia do nosso clube. Peço a sua colaboração. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no vídeo e lembrando a galera que hoje, na nossa live, das 8 horas da noite, nós iremos sortear duas não, né? Porque ontem não teve sorteio. Então serão 4 camisas iguaizinha a essa daqui, oficiais do canal. E também, ó, esse agasalho aqui do Vasco Almirante, que é o time de futebol americano do Vasco. Casaco lindo, maravilhoso. Aproveitar que a gente está no inverno. E para você participar desse sorteio, primeiro, só você fazer uma doação de qualquer valor, acima de R$2 no Pix, que tá aqui na tela agora, ou nesse QR Code que tá aqui no cantinho. E para você garantir levar uma camisa ou do canal ou aquele agasalho para casa, os maiores Pix, as maiores doações vão estar levando aí. Lembrando que na última quinta-feira, o maior Pix aí que levou uma camisa dessa para casa foi de R$150. Então corre, já faça a sua doação para ajudar o canal e também concorrer a esses prêmios bem bacanas hoje à noite na nossa live, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo de ontem, um clássico que o Botafogo, óbvio que tem um time hoje melhor, né? Um time aí que tá brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, um time bem equilibrado, bem robusto, bem comandado pelo treinador português. E cara, um clássico que obviamente a gente sabia que o Vasco ia ter que sair aí para poder se expor, né? O Vasco entra num primeiro tempo com um time bem modificado pelo Rafael Paiva, né? Utilizando o Lucas Piton como atacante de lado de campo, entrando com o Vitor Luiz de lateral esquerdo, entrando com o JP jogando ali ao lado do Estrela no meio de campo, né? Mas infelizmente no comecinho do jogo a gente já perde o Guilherme Estrela. Teve uma lesão no joelho, né? Parece que foi uma lesão muito séria, a gente já vai falar sobre isso. E aí entra Dimitri Payet. E o Payet entra muito bem, comandando o meio de campo, fazendo ali, né, uma dupla muito interessante com o menino JP, que na minha opinião foi o melhor em campo ontem, uma partidaça do jovem ali de apenas 19 anos. E aí o Vasco tenta criar, tenta conseguir um primeiro tempo ali, é um pouco feio de se ver as duas equipes se estudando, muitas faltas, volta para o segundo tempo e o Vasco acaba, né, infelizmente, uma falha de marcação do Sforza e uma falha bizonha do Léo Jardim, que já tinha salvado o Vasco, né, numa defesa incrível, acaba levando 1-0. O treinador acaba fazendo algumas alterações ali que não agradaram o torcedor, como a saída do Payet, mas parece que o Payet não podia jogar mais do que 45 minutos para não correr riscos de ter uma nova lesão. Ele sai de campo e depois ele mexe mais na equipe, tira o JP, coloca outros jogadores e felizmente o Vasco acha um empate, né? Pablo Verrete, numa bela cabeçada, no cantinho lá do goleiro do Botafogo, faz 1-1 no finalzinho do jogo e o Vasco conquista esse ponto. É óbvio que a vitória seria muito melhor, mas um ponto aí que pode ser muito útil aí, não só nessa rodada, mas dentro do Campeonato Brasileiro. Com o empate de ontem, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 11 pontos. Porém, hoje
temos aí 3 jogos que a gente tem que ficar ligados. Primeiro, Palmeiras e Corinthians, derby paulista, derby aí que a gente vai ter que torcer muito pro Palmeiras vencer o Corinthians. O Corinthians tem 9 pontos, se vence hoje passa o Vasco, chega a 12 pontos na tabela. Outro jogo importante aí é entre Grêmio e Fluminense, jogo dos desesperados, né? Os 2 lanternas da competição vão estar se enfrentando. O resultado ideal seria um empate ali, para que nem o Fluminense suba e saia saia ali da lanterna, e nem que o Grêmio pule para 10 pontos ali, chegando muito perto do Vasco. Então hoje aí um empate entre Grêmio e Fluminense seria muito interessante. E o outro jogo também que a gente vai ter que ficar de olho é entre Galo e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Vamos ter que torcer pro Galo fazer o dever de casa, jogando em casa, ganhar do Dragão, né? Para que o Atlético Goianiense siga ali na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos, 1 ponto atrás do Vasco da Gama. E aí a gente já entra, obviamente, no assunto agora Vasco e Fortaleza, né? Jogo aí da próxima quarta-feira, partida que novamente será em São Januário. Nosso treinador, o Rafael Paiva, muito provavelmente será mantido no cargo, será aí continuar, né? Vai continuar como treinador, pelo menos até esse próximo jogo. Ontem na coletiva, que vocês vão assistir no final do nosso vídeo aqui na íntegra, né, o que o Rafael Paiva falou, ele confirma que ele está sendo utilizado jogo a jogo, que está tendo muita ajuda do Pedrinho e do Felipe nos treinamentos, no dia a dia. Então já cravo para vocês, a tendência é que o Rafa Paiva siga no comando da equipe. Ele vai ter aí 2 prováveis jogadores que podem estar desfalcando o Vasco, né? João Vitor, zagueiro, ontem saiu mancando, vai fazer um exame ainda hoje para saber se teve uma lesão muscular ou não. Se for constatado uma lesão, não deve poder jogar, e me preocupa muito a saída do João Vitor do time. E o outro é o Guilherme Estrela, né, que acabou sentindo ontem uma pinçada no menisco do joelho direito, vai fazer exame hoje de ressonância magnética e a gente não sabe ainda se terá ou não condições de jogo. Acredito que o Estrela não deva ser utilizado nessa partida de quarta-feira. Por outro lado, teremos as voltas de David e de Matheus Cocão, né, os dois aí que ontem foram aí estiveram fora da partida por questão de cumprir suspensão automática, e tem também a possível volta de Payet como titular, né? Entrou muito bem ontem, jogou 45 minutos, mostrou que tá querendo. Quando saiu do jogo, saiu pé da vida, saiu chateado, mostrando que ele quer jogar, que ele tá disposto, que ele quer estar em campo, mas tem que também ter a mentalidade que não pode queimar etapas, não pode de repente jogar mais do que ele realmente tem condições para não ter uma nova lesão. Então o Payet ontem saiu chateado, normal, o jogador quer estar em campo, quer estar jogando, o próprio Rafa Paiva fala isso sobre isso na coletiva, e aí fica a grande dúvida, como será que ele vai montar esse time? Sem João Vitor talvez na zaga, sem Guilherme Estrela no meio de campo. Para mim, o JP não pode sair do time. Se ele quer voltar com o Matheus Carvalho, eu não sei o que ele vai fazer, porque o JP ontem, na minha sincera opinião, foi o melhor em campo ali, principalmente no setor de meio de campo. Um garoto ali de 19 anos, mas muito maduro. O jogador tá pronto pro time profissional. Fiquei muito contente aí com mais uma bela atuação do menino, né? E aí, cara, o Vasco vai ter que vencer. Não tem como negociar resultado nessa quarta-feira. Tem que conseguir esses 3 pontos contra o Fortaleza, né? O Fortaleza que, como vocês se lembram, deu muito trabalho pro Vasco na Copa do Brasil, né? Quase que o Vasco foi eliminado em casa, né? Contra a equipe do Fortaleza. Então a Rafa Paiva vai ter aí 2 dias para trabalhar, os jogadores vão ter folga hoje, né? Vão estar ali, obviamente, descansando. Segunda-feira volta aos trabalhos lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, para que a gente possa conseguir essa vitória aí nessa partida de quarta-feira contra o Fortaleza. Eu queria deixar um recadinho aqui com vocês, rapaziada, da nossa parceira do canal, a BetWinner. Aproveitando que a rodada do Campeonato Brasileiro segue hoje com vários jogões, e como eu falei, alguns jogos que a gente quer acompanhar e quer secar, a BetWinner tá com uma promoção muito bacana para você que se cadastrar por lá ainda hoje. Hoje à noite, após a rodada terminar, eles vão estar sorteando 12 mil reais no Pix para 12 vencedores. Cada vencedor leva R$1.000 no Pix e mais 6 camisas do Vasco que serão sorteadas aí para outros 6 vencedores. Mas para participar desse sorteio, tem que estar cadastrado no link aqui do nosso canal, tá? Não pode ser em outros links. Se você tem um cadastro na BetWinner usando um link de outro canal, faça um novo cadastro usando o nosso link que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E hoje à noite você pode estar ganhando R$1.000 e mais uma camisa oficial do Vasco da Gama. Então corre lá, primeiro comentário fixado, faça o cadastro e ainda ganha R$300 de boas-vindas, tá? Ainda tem esse detalhe importante aí pra rapaziada. Mas vamos embora falar agora sobre outras situações. Primeiro, vamos falar sobre contratações aí para fora de campo. Ontem tivemos a informação que o Vasco acertou aí
a contratação aí dos 3 executivos que estavam aí, né, com as posições vagas na SAF do Vasco, que era a vaga de executivo de futebol, a vaga de Chief Financial Officer, que é CFO, que é a pessoa responsável pelas finanças ali do futebol do Vasco, e o cargo de presidente da SAF, né, que é o cargo de CEO, que é o Chief Executive Officer. O Vasco aí vai estar tirando do Cruzeiro o Rafael Viana para ser o CFO e para ser o CEO, o Gabriel Lima. E tem um detalhe muito interessante, né? Os dois que estavam trabalhando no Cruzeiro desde que o Cruzeiro se tornou SAF, os dois são vascaínos, tá? Os dois ali têm identidade com o Vasco, né? Tem esse carinho, são torcedores, eram torcedores de arquibancada e agora estão vindo trabalhar no clube de coração aí, com essa experiência agora dos últimos 2 anos e meio trabalhando lá na frente do Cruzeiro. E o cargo de executivo de futebol será preenchido pelo Marcelo Santana, como a gente já tinha trazido para vocês aqui nos últimos vídeos, né? O Marcelo Santana assume o cargo aí deixado pelo Pedro Martins recentemente, né? Ficou muito pouco tempo no Vasco, e o Marcelo Santana, para quem não conhece, ele foi presidente lá do Bahia entre 2017 e 2019, né? Ajudando na reestruturação da equipe baiana antes dela se transformar na SAF, né? Que foi vendida para o Grupo City. E agora, falar sobre o mercado da bola, tá? Muita gente ansiosa, muita gente aí já questionando por que o Pedrinho ainda não anunciou, né, o Felipe Coutinho, o Souza, o Alex Teixeira e outras contratações. Cara, eu vou aqui, não é passar pano pro Pedrinho, o que eu vou falar é o seguinte: ele não pode anunciar enquanto a rescisão contratual do Felipe Coutinho ela não estiver oficializada na Inglaterra, né, lá no Aston Villa. Então o Pedrinho ele tem que ter cautela, ele tem que ter cuidado para não acabar fazendo uma cagada, tomando uma multa, levando aí de repente alguma punição da FIFA. Então o Pedrinho ele tá esperando, ele tá aguardando, mas acredito muito que segunda ou terça-feira ou simplesmente antes do jogo contra o Fortaleza, o Pedrinho aí faça esse anúncio, né, do pacotão de reforços. Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, o próprio atacante Emerson Rodrigues, quem sabe até mesmo o zagueiro André Ramalho, que o Vasco está negociando, né, o jogador lá do PSV da Holanda. O Vasco negocia com outros atletas também, como Roberto Pereira, meia atacante, Bruno Tabata, meia atacante também, jogador do Palmeiras, que estava emprestado ao Qatar FC. Tem os atacantes Brian Rodrigues, tem o Javier Valerro, tem o Thales Magno. Então tem muitas negociações acontecendo, muitos nomes aí sendo estudados pelo Vasco nesse momento, e o Pedrinho, eu espero que tome as decisões corretas, faça as escolhas certas aí nessas contratações, porque o Vasco não pode correr riscos, o Vasco não pode errar nessas contratações, para que a gente não tenha, né, aquele medo de estar brigando contra o rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? O vídeo não acabou, não vai embora. Eu vou deixar com vocês aqui agora a coletiva, a entrevista que foi feita ontem pelo Rafael Paiva, né, após o jogo. Então acompanhe aqui na íntegra. E antes de ir embora, não esquece, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e corre lá na BetWinner para poder, quem sabe, levar hoje à noite R$1.000 para sua casa num sorteio e mais uma camisa oficial do Gigante da Colina. Primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro para poder participar. Um abraço, tamo junto. Nesse contexto desse empate, por jogar em casa um resultado ruim ou pelo um adversário ser um dos líderes do campeonato é um resultado positivo? Boa noite. A gente jogando em casa, a gente sempre vai buscar a vitória. Acho que esse foi o discurso no vestiário e é sempre para os atletas. O Vasco sempre vai buscar a vitória, principalmente jogando em casa, né? E a gente não abriu mão de competir, de tentar jogar, de tentar buscar a vitória sempre. A gente respeita demais o adversário. O Botafogo é uma equipe que tá lutando pela liderança do campeonato, né? Uma equipe forte e bem organizada. E eu acho que pelas circunstâncias, né, um empate, pontuar sempre é o que a gente precisa fazer, pontuar. Sempre vamos buscar a vitória, mas a gente não pode sair derrotado de São Januário. E a gente conseguiu buscar o empate e a gente vai trabalhar mais sempre para buscar a vitória sempre. Boa noite, Paiva. Caio Pereira, Jornal Globo. Minha pergunta é sobre o Payet. Ele entrou logo assim, uns 15 minutos com a lesão do Estrela. Ele entrou, deu outra dinâmica ao ataque do Vasco, mas saiu no segundo tempo. Queria que você explicasse esses minutos que o Payet ganhou hoje e por que ele foi substituído no segundo tempo. Obrigado. Boa noite. Payet é sempre um jogador, a gente sempre vai falar que é um jogador muito diferente, né? Tecnicamente, a inteligência de jogo, a experiência. A gente só não contava que o Estrela fosse sair tão no início do jogo, né? Então a ideia era o Payet entrar no segundo tempo, né? A gente ia colocar. E acabou que a circunstância do jogo que a gente não controla, a gente teve que colocar antes, né? E a gente quis correr zero risco de perdê-lo por qualquer situação. Então tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado, né? E a gente tirou para não correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Payet desequilibra, estava muito bem, mas a gente precisa contar ele para as próximas rodadas porque ele faz muita diferença.
Oi, Paiva aqui, David Sharp, Antenados na jogada. O Arthur Jorge agora, antes de você, reclamou muito, na verdade, né, da arbitragem, do VAR, da entrada do Hugo Moura no Tietê. Falou, inclusive, que é a segunda vez que isso acontece com o Botafogo recentemente. No clássico contra o Fluminense também aconteceu uma coisa parecida, na entrada até do Martinelli, se não me engano. E ele ficou insatisfeito, disse que ficou muito satisfeito com o resultado aqui, apesar de ter sido um clássico, mas ele disse que a vantagem na tabela faz diferença. Eu queria que você analisasse tanto a entrada do Hugo Moura, se era para ter sido expulso mesmo, e também as declarações dele de não importar o fator clássico. Obrigado. No momento da jogada ali no ao vivo, eu achei que era para amarelo, porque eu acho que tinham mais jogadores ali na cobertura, né? Então, para mim foi um lance de cartão amarelo. Acho que o árbitro foi correto, mas eu não revi o lance, né? Mas pelo ao vivo ali, eu achei que o árbitro acertou porque tinha cobertura, né? A respeito do resultado para eles, eu acho que é isso, né? Cada um tem a forma de enxergar, né? Para nós de novo, a gente sempre vai em São Januário lutar para ganhar independente do adversário. E a gente precisa pontuar aqui. Então os pontos fazem diferença lá na frente. E importante a gente não ter perdido o jogo aqui, mas sempre brigar para ganhar aqui dentro. Não, é só tirar uma dúvida aqui em relação à entrada do Tietê. Você comentou desse lance, que seria para amarelo, a entrada do Tietê, do Hugo Moura no Tietê. Seria esse para amarelo, então? Isso, eu achei que foi, porque eu achei que a gente tinha cobertura e não achei que foi um lance para vermelho, né? No ao vivo ali, mas eu não revi o lance. Mas pelo ao vivo eu achei que era para amarelo mesmo. Boa noite, Paiva, Gabriel Rodrigues da Trivela. Eu queria saber da escalação inicial. O Vasco entrou com algumas mudanças hoje. A principal talvez tenha sido o Lucas Piton jogando junto com o Vitor Luiz. Queria saber dessa dupla de laterais, qual foi a sua ideia? Era algo pontual para esse jogo de acordo com o adversário, ou algo que ainda pode ser usado em outros jogos também? A gente perdeu por suspensão o David e o Matheus Cocão, né, dois jogadores que estavam muito bem. E a gente decidiu colocar o Piton realmente para a gente ter uma dobra ali no corredor, né? Ter um pouquinho, manter defensivamente uma organização maior, né? E ter o Piton que defende muito bem também, mas é um jogador que ataca muito, ataca espaço, entra diagonal, tem muita qualidade no cruzamento. E como o Botafogo é um time de muita força na transição, jogadores de muita potência, muita velocidade, a gente precisava atacar, mas está muito preparado para defender, para inibir essa transição do Botafogo, né? Então foi estratégico e eu acho que o Vitor entrou bem, mas com a volta do David, com a volta do Matheus, a ideia é talvez manter o sistema que a gente estava fazendo. Olá, Rafael, Joel Silva do canal Atenção Vascaínos. Terceiro jogo, uma vitória, uma derrota muito pela circunstância da arbitragem, um empate contra um time que está lutando pela liderança. O desempenho do Vasco é inegável, melhorou em relação aos jogos anteriores e o Vasco vai entrar aí numa semana importante, um mês importante, chegando o diretor de futebol, CEO, a SAF sendo reestruturada. E ainda fica a pergunta para você. Interino Rafael Paiva, técnico Rafael Paiva, existe uma conversa nesse sentido? Te passaram alguma definição quanto a isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua situação e também esse desempenho desses 3 jogos. E só para fechar, fala um pouco sobre o Estrela, sobre a lesão, se preocupa ou não, aonde foi, se der para dar mais detalhes. Obrigado. Sim, o campeonato é muito difícil, né? Assim, são muitos jogos em sequência, o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é fortíssimo. Então é aquilo, a gente precisa pontuar para a gente sair dessa situação incômoda e ver a equipe respondendo com intensidade, com organização, de tentar jogar mais com a bola, de criar mais chances de gol, vai cada vez nos deixando mais perto das vitórias, né? Da pontuação, e isso é muito satisfatório para a gente. A tão curto prazo a gente está conseguindo pontuar porque a gente está fazendo por merecer também, né? Tá tentando, tá lutando, mas tá tentando jogar também. Claro que muito ajustes ainda falta muito refino, mas eu acho que a gente está no caminho. Tá no caminho, é isso que a gente tenta passar para os atletas e a gente tem que continuar pontuando. É muito importante num campeonato tão disputado, né? A respeito de ser interino ou treinador, é jogo a jogo, realmente é isso. Fica a cargo da diretoria e para mim, tem passado jogo a jogo. Então é o próximo jogo, se prepara para o próximo jogo e a minha mentalidade está sendo o mata-mata a cada jogo, é uma final a cada jogo. Então a gente está tentando contribuir da melhor maneira possível, jogo a jogo, e é a diretoria que decide isso lá na frente, né? Quanto ao Estrela, ele realmente sentiu ali o menisco, ele vai fazer agora um exame amanhã para a gente ver. A gente acredita que não seja nada sério, mas tem que ser o exame para a gente dar uma olhada aí. Isso. Foi direito, né? Isso. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Com relação até ao Estrela, você já está pensando no próximo jogo contra o Fortaleza? O que a gente viu que o Paí quer jogo. Ele saiu meio chateado, sentou no banco, as imagens que nós vimos do telão com ele com a cara fechada. É bom, isso é bom, mostra que ele está com vontade.
É a intenção, é colocar ele de saída ou vai continuar segurando, dando minutagem? O Payet tem respondido bem aos treinos, né? A gente está aumentando a carga aí gradativo, né? E já conseguimos colocar ele nesse jogo, né? Por circunstância, ele teve que entrar um pouco antes do que a gente esperava. E a gente fica feliz pela insatisfação dele, porque ele é muito competitivo. E ele quer jogar, e ele sabe que ele pode fazer a diferença. Então a gente tem que controlar um pouco essa ansiedade dele. Mas a partir do momento que ele entra em campo, ele é um jogador muito diferente, e claro que a gente conta com ele, a gente vai tentar aumentar aí o volume dele, ou entrando jogando, ou no decorrer da partida, mas ele vai ser muito importante pra gente, e é dia a dia tentando condicioná-lo mais, e ele já foi, eu acho que ele até tinha para conseguir jogar um pouco mais, né, mas a gente tá indo devagar pra gente tê-lo por mais tempo, por mais sequência, eu acho que esse é o caminho, né, a gente não pode ficar perdendo o Payet por muitos jogos, então a gente precisa da sequência dele. E é isso que a gente vai tentar buscar fazer. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você disse que tem pensado jogo a jogo. Esse jogo tem um contexto um pouco característico, que é o fato de ser um clássico. Seu primeiro como profissional, né, pelo Vasco. Você já passou por isso algumas vezes na base, claro. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência para você, se preparar durante a semana para um jogo desse tamanho, como que você avalia que mentalmente você se saiu durante a partida. Boa noite. Boa noite. De novo, assim, tem o peso do clássico, mas o Campeonato Brasileiro, as equipes são muito qualificadas, né? Então, você tem que ir nos máximos detalhes ali para você conseguir jogar bem, né? Conseguir passar o que você enxerga do adversário para os atletas, né? Apesar de eles jogarem sempre, né? Contra, mas sempre tem detalhes que fazem a diferença. Então é um jogo muito no detalhe. Acho que a gente conseguiu passar bastante coisa ali do que o Botafogo fazia, neutralizar algumas coisas. Outras a gente sabia, mas não conseguiu neutralizar da forma que gostaria. E é isso, é quase um jogo de xadrez, assim, no sentido de realmente qualquer coisa que você faça errado possa custar uma derrota, né, uma vitória. Então muito satisfeito de estar nesse nível, conseguindo competir, conseguindo passar para os atletas as ideias, eles conseguindo reproduzir muita coisa, e continuar trabalhando para evoluir nesse sentido aí. Paiva, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. A gente viu um Vasco muito competitivo defensivamente, tem sido uma marca nesses últimos jogos, um time combativo que conseguiu amarrar bem o jogo e diminuir os espaços do Botafogo, mas um time que na frente ainda tem suas dificuldades, está com dificuldade de construir, de acertar as decisões ali no terço final. Você falou sobre o desfalque do David, a opção pela dobradinha de lateral com o Piton e o Vitor Luiz. São tentativas de fazer esse time produzir, de fazer esse time construir, mas como que você pretende trabalhar para melhorar essa questão? E também quero saber se você já está, como não tem nenhuma definição sobre questão de treinador, da sua efetivação ou não, se você está trabalhando com o Pedrinho também e o Felipe no planejamento dessa segunda janela, já pensando nas peças que podem chegar. Obrigada. Boa noite. É isso, acho que a gente conseguiu primeiro mudar um pouco a mentalidade deles de competir, né? Não que eles não competissem antes, mas a gente conseguiu, acho que organizar um pouco a fase defensiva, tá um pouco mais compacto, conseguir defender com mais jogadores, mas não o tempo todo só em bloco baixo, né? Conseguimos marcar mais alto, eu acho que isso é um grande avanço. Eu acho que a gente está conseguindo construir mais, a gente está menos refém de uma bola longa no Vegete, uma coisa que incomodava muito, né? Me incomodava muito. Acho que a gente já consegue construir por dentro, a gente consegue fazer a bola circular nos corredores, no campo de defesa, acho que a gente já consegue chegar com uma bola limpa, com a posse de bola no campo de ataque. O que eu tenho cobrado muito deles, e eles têm consciência disso, eu acho que falta agora o último terço, né? O refino do último terço, a gente criar mais situações de gol, não só com cruzamento, mas também com infiltração, com tabela, com finalizações fora da área, com transições. Acho que a gente já está transitando melhor, a gente conseguiu fazer gols contra o São Paulo em transição. Hoje eu acho que encaixaram algumas transições, faltou o último passe realmente para ser uma situação mais clara, mas é um processo, é uma construção. Eu acho que a gente está no caminho. Os jogadores têm consciência que a gente está conseguindo evoluir, mas agora precisa do refino final também, né? Eu acho que a confiança em jogar um pouco mais com a bola, ter mais a posse da bola, naturalmente a gente vai conseguir evoluir isso com mais velocidade, né? Então ter mais a bola no campo de ataque, daqui a pouco a gente vai conseguir em individualidades buscar o caminho do gol também, é isso que a gente tem tentado passar para eles em tão pouco tempo de trabalho, né? Poucas sessões de treino, mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que o próximo passo realmente é a gente ter um último terço mais forte, e a gente está trabalhando muito em cima disso. Vídeo, muita orientação, muita conversa, passar muita confiança para eles. Eu acho que o caminho é esse daí. E o Pedrinho e o Felipe tem sido fundamental também, né? Tanto pela experiência que eles tiveram de estar aqui, de vestir a camisa, de saber os caminhos ali, os atalhos no campo, e tem me ajudado bastante também.
E, de novo, comigo está sendo jogo a jogo ali, a gente tem que trabalhar no próximo e a gente tem que dar sequência ali, de acordo com a diretoria vai nos nortear. Paiva, boa noite, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Você, na sua lista de relacionados, você teve muitas opções pelo lado esquerdo, né? Já pelo direito, a ausência do Puma Rodrigues me chamou a atenção, porque de origem, a gente só tinha o Paulo Henrique hoje para esse jogo como lateral. A gente sabe que o Robert Rojas e o João Vitor também jogam por ali, mas num quesito mais defensivo. Numa situação e um cenário adverso, o que faria ali caso o Paulo Henrique sentisse alguma lesão? O Paulo Henrique também vem sofrendo a parte física nos últimos jogos, né? Sendo substituído em algumas ocasiões. Queria saber por que da ausência do Puma. Hoje a ideia foi deixar o Rojas mesmo como lateral, né? Então, é um jogador que faz como zagueiro da direita e lateral direito. Então, é essa a opção. Contra o Bahia a gente levou os dois, porque por característica do jogo a gente sabia que em algum momento poderia usar os dois jogadores, né? E para esse a gente optou por deixar o Rojas tanto na função como lateral, né? E como zagueiro, tem treinado também como lateral. Então, temos essa opção, né? A gente optou por trazer mais um jogador de ataque, né? Então, a gente tinha o Eric, a gente tinha o Ryan, a gente tinha o Paê, a gente tinha o Clayton. Então, a gente tem o Rossi, a gente tem tentado mexer também no pessoal que não entra, nos suplentes, até para oxigenar o grupo, para manter todo mundo ativo. Então, é uma estratégia também para a gente tentar manter todo mundo num nível tanto físico quanto de ritmo de jogo, de processo de jogo mesmo, e tentar manter essa competitividade mais saudável aí no grupo. Aqui, professor, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até pegando um gancho na pergunta da colega, em relação à sua performance, né? Até aqui, você tem sido o treinador que permitiu o time ser mais competitivo esse ano. E, por coincidência, as únicas 2 derrotas contra o Bahia e o Atlético Paranaense teve um jogador a menos por expulsão. Quero saber como você se sente sendo um treinador, deixando o time mais competitivo e qual tem sido, além disso, a sua autocobrança no dia a dia. A cobrança é gigante, assim, eu me cobro muito o tempo todo, desde a época de base, né, eu tive o privilégio de vencer muito na base, né, peguei equipes extremamente talentosas na base, trabalhei com grandes jogadores, meu último ano no Palmeiras na base, os 2 últimos anos, eu ganhei 2 Copas do Brasil, 2 Campeonato Brasileiro, então, quanto mais você ganha, mais você se cobra, né, o peso é muito alto e no profissional não é diferente. Me incomoda muito só defender, não atacar, então eu tento trazer o que eu acredito aqui para a equipe, né? E tenho ficado muito feliz porque os jogadores acreditam nisso também. Eu acho que esse é o DNA do Vasco. Eu acho que independente do resultado, a forma como você compete faz toda a diferença no resultado, né? Na derrota, no empate ou na vitória, e é isso que eu tenho tentado trazer. Eu tenho tentado manter as minhas convicções, manter o que eu acredito. É muito difícil porque a pressão pelo resultado ela é gigantesca no profissional, mas eu não abro mão de tentar fazer o que eu acredito. Acho que casa muito com o DNA do Vasco também, e a gente tem tentado evoluir, aprimorar, desenvolver sempre. Eu acho que o caminho é esse, e por enquanto tô feliz que a gente vem fazendo, mas a gente precisa buscar a vitória sempre, e a gente não vai parar de trabalhar até conseguir sequências mais positivas aí.